Deus te abençoe, pastor. Amém. Fique à vontade, está em casa. Amém. Nós queremos ouvir a voz do Senhor, por isso, com liberdade. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Boa noite, paz de Jesus para todos. Que alegria estar aqui. Quero parabenizar a Igreja Batista do Uberaba, através dos seus pastores, da liderança dessa casa. Parabéns por esse aniversário, por mais esse dia. Louvado seja Deus por essa igreja e pela obra que vocês estão realizando aqui, parte de tudo aquilo que o Senhor está fazendo na nossa cidade. Eu vou tentar me apresentar rapidamente. Bom, eu não sou paranaense, eu nasci de fato numa cidade no interior do Rio de Janeiro, Nova Friburgo. Eu cresci na igreja metodista, meus pais eram cristãos desde criança. Eu cresci numa igreja evangélica, correndo de um lado para outro. Eu aprontei muito na igreja, roubei o vinho da Santa Ceia, fiz coisas assim bem complicadas, quase fui preso por causa disso, por algumas irmãs da igreja. Mas no ano de 1989, eu me casei com a Eliane, nós estamos aí nos aproximando daqui a pouco a 40 anos de casados, e no ano seguinte nós sentimos um chamado de Deus, estávamos procurando um lugar para estudar. Eu tinha recém me formado como professor de matemáticas e me mudei para a cidade de Curitiba aqui para fazer um Instituto Bíblico na comunidade cristã de Curitiba. Minha ideia era chegar aqui, estudar 2 anos e ir como missionário para algum lugar, mas isso não aconteceu. A igreja acabou nos absorvendo como pastores de jovens ali, pastoreamos por muitos anos os jovens ali da comunidade cristã de Curitiba. Vimos um avivamento acontecer, nossos jovens passaram de 1.200 jovens, a gente vendo Deus fazendo muitas coisas, mas quando nós estávamos nessa etapa, o Senhor nos chamou a ir para missões. Nós fomos como missionários para um dos países menos evangélicos das Américas. Nós fomos para o Uruguai, um país muito secular. Para você que não sei se você conhece um pouco da história do Uruguai, mas eu posso contar uma história rápida que vai fazer você entender. O nosso dirigente de louvor lá, eu comecei evangelizando ele num posto de gasolina, mas estava tudo muito conturbado, e ele virou para mim e falou assim: como que eu faço para conhecer? Eu falei: você precisa conhecer a Deus. Ele falou: mas como eu faço para conhecer a Deus? Eu falei para ele: eu posso ir amanhã na tua casa para te apresentar Jesus? Ele falou: claro, pode. Me deu o endereço, tudo mais. Fui na casa dele. No outro dia eu bati lá na porta da casa dele, ele falou: ué, mas veio sozinho? Eu falei: eu vim porque você não ia trazer um tal de Jesus que ia me fazer conhecer a Deus? Assim são os uruguaios. Mas pela glória de Deus, nós temos uma linda igreja. Se algum dia você for a Montevidéu, você pode conhecer a comunidade cristã da cidade, lá na cidade de Montevidéu. Você vai ser muito, muito bem-vindo, é uma linda igreja. Mas no ano de 2012, 5 anos eu estando lá no Uruguai, meu pastor me chamou para que eu voltasse para Curitiba para assumir o lugar dele. Então, desde 2012, eu pastoreio a comunidade cristã de Curitiba. É uma responsabilidade grande. Ela tem a mesma idade dessa igreja, então eu tenho a alegria de poder pastorear uma igreja que também já alcançou a senioridade, uma igreja já adulta, e eu tenho a alegria de participar, e eu estou muito feliz hoje de poder repartir com vocês também. O que eu vou falar hoje é uma mensagem do meu coração, uma mensagem que tem acompanhado a minha vida. É uma mensagem que eu tenho, talvez a mensagem que eu mais tenho repetido nos últimos anos do meu ministério, e eu queria pedir você que abrisse teu coração para que o Senhor possa falar essa noite com você. Eu acredito que somente o Espírito Santo realmente pode falar conosco essa noite, e até acredito que Ele pode falar com você coisas que eu não vou dizer. E eu estou esperando que Ele faça isso, que Ele fale coisas para você dessa maneira. Eu só quero mostrar uma foto da minha família, para que você conheça rapidamente aqui a minha família. Não sei se o pessoal da mídia tem lá, aí. Bom, essa aqui é a Raquel, ela tem 30 anos, ela já está casada. E aquela ali é a Luísa. Bom, você já está me vendo. E essa que está aqui é quem manda lá em casa, é a minha esposa.
e a essa família maravilhosa que o Senhor tem dado para a gente com muita alegria. Pode botar a tua mão no teu coração? Repita comigo, diga: Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra viva, verdadeira. O meu coração é uma boa terra, e eu declaro que a semente da tua palavra vai produzir frutos a 30, a 60, a 100 por um. Essa é a minha fé, é a minha declaração, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Glória a Deus. Queridos, como eu estava contando para vocês, em 2012 foi o ano que eu retornei ao Brasil, deixando o meu ministério como missionário. E esse foi um ano muito especial, mas também foi um ano muito marcante, porque no meio do ano eu fiz uma viagem com a minha família, passei no Rio de Janeiro, tive um tempo ali com a minha família, com os meus pais, e retornando dessa viagem, a minha irmã me liga, ela fala: olha, Luiz, o papai foi hospitalizado. E 30 dias depois, o meu pai veio a falecer, e não passou muito tempo, a minha irmã, ela me enviou ali os papéis do inventário, me ligou e falou: olha, estou te mandando aqui um papel para você fazer, uma procuração para você assinar, para que a gente possa fazer o inventário do papai. E era interessante porque o meu pai não deixou muitos bens, na verdade apenas uma pequena casa, que era uma casa que tinha ali um quarto, uma sala, uma cozinha, 2 quartos, e a minha mãe fazia questão de que aquela casa fosse dividida entre eu e as minhas irmãs, né? E por isso a gente estava fazendo todo aquele trabalho ali do inventário, e essa casa era uma casa que tinha muito significado para mim, porque eu cresci o tempo inteiro, a minha vida inteira, os meus pais morando de aluguel, e eu sempre, apesar de eu ser criança, eu absorvi a aflição dos meus pais, especialmente quando chegava aquela época que, às vezes, o dono da casa pedia a casa, e eu ouvia meu pai falando, né, minha mãe se chama Maria: Maria, como nós vamos fazer agora para onde nós vamos conseguir um aluguel assim tão barato, como que nós vamos fazer? E eu, como criança, absorvi aquela aflição dos meus pais. Aquela era uma casa pequena, mas era a melhor casa que a gente já tinha vivido a vida inteira, e agora eu estava muito feliz, porque os meus pais estavam comprando aquela casa, a gente estava saindo do aluguel, e aquilo trouxe uma alegria tão grande, eu estava tão feliz, mas depois de um tempo já morando ali naquela casa, eu estava cansado de dormir na sala. Eu tinha um colchãozinho que eu botava debaixo do sofá, porque minhas 2 irmãs dormiam num quarto, meus pais no outro, e eu colocava aquele colchãozinho lá, e toda noite eu tirava ali o colchão, arrumava para eu dormir, e eu já estava cansado de dormir na sala, mas a coisa ainda ia piorar ainda. Você sabe que sempre antes de melhorar, parece que piora. Piorou porque a minha irmã arranjou um namorado. E eu te pergunto, onde vocês acham que a minha irmã namorava? Aonde? Aonde? Na sala não, no meu quarto. Era no meu quarto. E eu ficava vendo aqueles pezinhos ali, não sei, você que namorou, você sabe como é. Nunca vai embora. Sempre tem a última coisa para falar, sempre tem o último beijinho. Se você namorou naquela época do telefone, né, fixo, desliga você, não, desliga você, não. E eles ficavam lá, nunca saíam. Eu, então, estava já numa situação muito deplorável, eu estava muito chateado. E um dia eu cheguei para o meu pai e falei: pai, o teu quarto é grande. Faz o seguinte, divide o teu quarto, para que eu fique com uma, minhas irmãs com a outra, e o senhor vai morar no quarto das minhas irmãs. E ele falou: tá bom, ok, desde que você trabalhe para isso. E eu, naquela época, tinha ali uns 14, 15 anos, eu já trabalhava, e eu tirei férias do meu trabalho, e eu fui ser o servente do pedreiro. E eu carreguei tijolo, eu virei massa, eu fiz tudo aquilo, porque eu queria um quarto. Foi um sacrifício, eu quero dizer para você que foi um sacrifício, mas foi um sacrifício pela casa, e no final das contas, quem foi beneficiado foi eu, não apenas eu, mas toda a família foi beneficiada. E eu te conto essa história, porque essa história tem 3 elementos espirituais necessários para que eu e você desfrutemos de uma vida
completa e abundante. Esses 3 elementos são pai, casa e herança. Você pode repetir comigo? Diga pai, casa e herança. Quando você diz que você tem um pai, você diz que você tem identidade. Você diz que você sabe de onde você veio, você sabe quem você é, porque é o pai quem estabelece a identidade, mas essa identidade, preste atenção, ela está baseada no relacionamento. Eu estava tempos atrás atendendo um homem muito bem-sucedido, uma pessoa, um empresário, né, com uma linda família, recursos não lhe faltavam. Esse homem estava muito bem, mas ele tinha um vazio dentro do coração dele. E o vazio é que ele foi fruto de um caso. A sua mãe se relacionou com um homem casado e ela engravidou dele. E para não destruir aquela família, ela nunca lhe contou quem era seu pai. De fato, ao registrar aquele rapaz, ele não tinha um pai na sua certidão de nascimento. E isso criou um vazio enorme dentro do coração dele. E passados uns anos, aquele homem veio a falecer. E quando ele faleceu, a mãe falou, agora eu vou te contar quem é seu pai. Então ela chamou ele e falou, o seu pai é fulano de tal, agora se a família souber, não vai dar nenhum problema. E eu me lembro que aquele homem, ele me procurou, ele falou, olha, pastor, eu vou atrás do meu pai, eu não quero dinheiro dele, eu não preciso, eu não quero herança dele, né? Na verdade eu vou atrás do nome do meu pai, mas o que eu quero é ter o sobrenome do meu pai, o nome do meu pai na minha certidão de nascimento. Embora fosse tão importante para aquele rapaz, o fato é que havia algo que ele nunca ia poder ter. Ele nunca teve um relacionamento com seu pai. E eu conheço gente que teve um relacionamento com seu pai, mas que não teve um relacionamento sadio com seu pai. Eu posso te dizer que um pouco da minha história também envolve isso, não ter um relacionamento sadio com o pai, e isso com certeza afeta a nossa identidade. Pessoas que não tiveram um bom relacionamento com o seu pai biológico podem se tornar pessoas muito inseguras, elas podem se tornar pessoas emocionalmente desequilibradas, eventualmente sexualmente confundidas, ou podem até ser gente estancada, pessoas que não prosperam, não vão para frente, a vida parece sempre estão saindo do emprego, sempre estão perdendo oportunidades, seus relacionamentos estão sempre sendo quebrados. Isso fala muito dessa importância de ter um pai. O segundo elemento é uma casa. Aqui no Brasil é fácil a gente falar isso, porque todo mundo tem o sonho da casa própria. Todo mundo, mas quando eu falo de casa, eu não estou falando apenas de um imóvel. De fato, o que eu estou falando é a respeito de um propósito. Eu estou falando de uma realização. Né? Quando você entende que você tem uma casa, você entende que você não está aqui. O que eu quero me referir, que você não está aqui sem um propósito para a sua vida. De fato, a Bíblia diz lá no Salmo 127, versículo 1, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Em outras palavras, se o Senhor não for o arquiteto, se Ele não for aquele que oferece o projeto, se nós não estamos vivendo o projeto desenhado por Deus, a planta de Deus, tudo que a gente faz, no final, é em vão. É isso que o autor aqui do Salmo está dizendo para a gente. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Fala de uma vida que foi vivida em vão. Por outro lado, quando nós declaramos que nós temos uma casa, nós estamos dizendo que nós estamos vivendo uma vida com propósito, uma vida dirigida por Deus. O terceiro elemento é herança. Diga comigo, pai, casa, herança. Quando eu falo de herança, eu não estou falando, outra vez, de bens que a gente deixou para o nosso filho. Quando eu falo de herança, eu estou falando de um legado, de deixar uma marca para a próxima geração, da gente não viver para a gente mesmo. Vocês vão lembrar, lá em Lucas, no capítulo 12, o versículo 20, vocês vão lembrar que Jesus contou essa história de um homem que era um fazendeiro, e ele teve uma colheita enorme, uma colheita muito abundante, e depois que ele teve essa colheita, ele colocou tudo nos celeiros, e ele disse assim, olha, sabe o quê? Eu vou agora viver de renda. Daqui para frente, eu não preciso me preocupar
E, é claro, esse versículo está escrito quando Jesus falou a respeito dessa parábola, ele estava falando a respeito da salvação, da eternidade. Mas eu quero que você preste atenção num detalhe de que foi falado aqui nesse versículo, porque o Senhor respondeu para ele, insensato, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Quando eu leio esse versículo, eu penso, bom, se ele tivesse filhos, se ele tivesse herdeiros, o Senhor diria, olha, louco, essa noite pedirão a tua alma, e tudo que você está preparado aí vai ficar para o teu filho, vai ficar para os teus netos. Mas não, a Bíblia pergunta, para quem será? E eu olho, esse homem insensato, ele não tinha para ninguém para deixar aquela herança, para entregar aquele legado. Jesus contou uma história de um rapaz que tinha tudo isso. Ele tinha pai, ele tinha casa, ele tinha herança, mas de verdade ele não possuía nada. Lucas capítulo 15, se você puder abrir a tua Bíblia comigo, vamos lá, a parábola do filho imaturo, do filho pródigo. Lucas 15, de 11 a 13, diz assim, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, seja ela de papel ou eletrônica, ou se você quiser, você pode acompanhar aqui também. Lucas 15, de 11 a 13, diz, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, eu quero a parte da minha herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles, e não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Diga comigo, eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho uma herança. Foi um bom ensaio, mas agora faz o seguinte, se ajeita aí na sua cadeira, enche o seu peito, diga comigo assim, eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho uma herança. Irmãos, a parábola do filho pródigo nos ensina que nós podemos estar na casa do pai, nós podemos ser donos de uma herança e ainda assim não usufruir de nada disso. Gálatas capítulo 4, versículo 1, diz que, porém, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Preste atenção no que diz esse texto. Ele diz que enquanto nós não alcançamos maturidade, nós podemos ser donos de tudo, mas não vamos diferir em nada de um servo, de um escravo. É por isso, meus irmãos, que ao longo da vida cristã, Deus nos conduz, eventualmente, preste atenção, Deus nos empurra para a maturidade. E Ele faz isso, nos empurrando ao crescimento, à maturidade, porque somente isso vai nos levar a tomar posse legitimamente das bênçãos que Ele nos preparou. Quantos aqui são pais? Você sabe que você tem coisas que o seu filho é dono, mas você não pode dar para ele. Não pode dar para ele, por quê? Porque ele ainda não alcançou a maturidade para desfrutar daquilo. Você pode ser um pai, você pode ter vários carros, mas você não vai dar um carro para um menino de 13 anos dirigir na cidade. Por quê? Porque é muito arriscado. Talvez ele até tenha a habilidade, mas não vai ter a maturidade. Quando eu cheguei na comunidade cristã de Curitiba, no ano de 1991, me designaram um discipulador. E o meu discipulador se encontrava comigo toda semana, a gente falava da minha vida, eu abri o meu coração para ele. E um dia, o meu discipulador virou para mim e falou assim, Luiz, eu quero que você leia esse livro. Ele me deu um livro. Eu levei esse livro para casa, eu tinha uma gaveta bem grande lá, eu abri a gaveta, eu fiz assim, ó, joguei o livro lá e tranquei a gaveta. E esqueci que tinha aquele livro. Passado um mês, a gente se encontrou, ele falou, Luiz, e o livro? Falei, ixi, Tony, eu estou muito ocupado, muito trabalho, está muito difícil, não deu tempo para ler esse livro. Ele falou, Luiz, fique tranquilo, eu vou te dar mais uma semana. E aí passou uma semana, meus irmãos, eu nem abri aquela gaveta, eu nem estava aí para esse livro. Quando eu encontrei ele de volta, ele falou, Luiz, e aí o livro? Eu falei, cara, eu estou com muito trabalho, está muito difícil, eu não estou tendo tempo de ler esse livro. Mas ele virou para mim e falou assim, Luiz, fique tranquilo, eu vou te dar mais uma semana. Dessa vez, meus irmãos, eu fui mais esperto do que ele, porque eu sabia que eu ia encontrar ele na quinta-feira. Então, na quinta-feira, eu vi o Tony, falei, Tony, ele falou, parei ele no meio da igreja, tudo bem, Tony, tudo bem, Tony, eu estou com um problema, rapaz, muito trabalho, muito difícil, eu não estou conseguindo ler o livro. Ele olhou para mim e falou assim, Luiz, quando eu era menino, eu pensava como menino, sentia como menino, agia como menino. Quando eu cheguei a ser homem, eu deixei as coisas de menino, virou as costas e foi embora.
Irmãos, eu fui para casa, eu abri aquela gaveta, eu peguei aquele livro, eu comecei a ler. Quinta-feira eu já comecei a ler, sexta-feira eu fiquei lendo, sábado, domingo de manhã eu fui para a igreja, voltei e li, voltei de noite para a igreja, depois da igreja fiquei lendo, e eu fiquei olhando o relógio, o ponteiro estava se aproximando da meia-noite, as folhas ainda não tinham acabado, e eu estava lá lendo com todo o meu esforço e tal, e eu lembro que quando eu virei a última página, li a última linha, que eu fiz assim, o ponteiro fez assim da meia-noite, ó. Meia-noite, eu falei, eu sou homem. Eu não sou moleque. Diga comigo, eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho uma herança. Queridos, a primeira coisa que o filho pródigo fez foi torrar a herança. E ele torrou a herança porque sua maneira de ver a herança era totalmente equivocada. O filho pródigo disse, pai, me dê a parte da minha herança. Antecipa para mim a herança. E vejam, nem estavam para mudar o imposto de transmissão de bens. Mas ele pediu, por favor, me dê o que é meu. E ele pegou aquele dinheiro, e a Bíblia diz que ele foi para uma região distante, e lá ele desperdiçou esses bens com coisas ilícitas, com festas, com mulheres. Ele torrou a herança. A Bíblia nos fala lá em Provérbios, no Provérbios 13, versículo 22, fala sobre o alcance da herança. Diz que o homem de bem deixa a sua herança não apenas para os filhos. O homem de bem deixa a herança para os filhos dos filhos. Agora, só é possível deixar a herança para os filhos dos filhos se os filhos não torrarem a herança. É verdade, sim ou não? A visão não é apenas do pai que deixa a herança, mas é também do filho que recebe. É daquele filho que ganhou um apartamento e diz, que maravilha, não preciso pagar aluguel. Então, ao invés de torrar aquele dinheiro, ele diz, bom, então eu vou aqui fazer uma poupança, eu vou fazer um consórcio, porque eu quero poder, com esse dinheiro, comprar um outro apartamento, porque eu quero poder fazer o mesmo que meu pai fez por mim, eu quero também fazer para o meu filho. Mas, irmãos, o imediatismo do filho pródigo o tornou egoísta. E ele se desviou do sentido de continuar construindo algo para as futuras gerações. Só interessava para o filho pródigo aquela famosa pergunta, o que eu ganho com isso? Irmãos, como pastor, as pessoas às vezes não dizem isso em alta voz, mas elas dizem lá dentro. O pastor fala, irmãos, nós vamos fazer uma vigília. E aí você olha naquele rosto da pessoa, te perguntando, o que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? E nós precisamos resistir a esse espírito. Porque pessoas que se entregam a esse espírito, elas ficam como o filho pródigo. Elas se tornam descontentes. Elas se tornam críticas. Sempre tem uma opinião crítica para fazer algo, mas não sei se você já percebeu, quem mais critica é quem menos faz. Elas se sentem roubadas, como o filho pródigo. Cadê o meu dinheiro? Elas se sentem como se elas estivessem perdendo algo que elas deviam desfrutar agora, e no final essas pessoas se tornam impacientes. Essa pergunta, o que eu ganho com isso? Às vezes a resposta é nada. Deixa eu dizer isso de novo para você. Essa pergunta que às vezes a gente faz, o que eu ganho com isso? Eventualmente a resposta é nada. Quem vai ganhar são as futuras gerações. Eu fico, como um pastor de uma igreja, eu fico pensando naquele irmão que vem para o culto. Imagine, ele se arrumou mais cedo, ele deixou tudo lá, e ele não participou do culto, ele na verdade ficou cuidando dos filhos de outra pessoa. Eles não participaram do louvor, eles não ouviram a palavra, e eles saíram da sua casa mais cedo do que a gente, eles vão embora mais cansados do que a gente. E já imaginou se esses irmãos perguntassem, o que eu ganho com isso? Eu creio que esses irmãos, quando eles olham e eles respondem a si mesmos essa pergunta, eles dizem assim, uau, esse menino aqui, um dia vai ser um pastor, essa moça aqui vai ser uma médica, essa pessoa aqui vai ser um missionário, olha, esse aqui vai ser um grande advogado, vai ser um homem de Deus. Eles estão olhando o futuro. Irmãos, eu fico pensando, pelo menos quem trabalha com as crianças pode pensar isso. E quem trabalha no estacionamento?
Ele não pode olhar ali para o Fiat Uno e falar, um dia você vai ser uma BMW. Ele não pode, ele tem que continuar olhando. Mas imagine, ele está lá e você está aqui, tranquilo, que seu carro está cuidado, você está ouvindo a palavra, ele se tornou um facilitador, ele também é um missionário, ele está facilitando a obra do Espírito Santo na vida das pessoas. O meu pastor, o pastor Miguel Piper, ele foi um missionário que veio para o Brasil quando ele tinha 20 anos. Ele e sua esposa, recém-casados, vieram no navio, e eles só retornaram aos Estados Unidos 8 anos depois. 8 anos depois, eles apresentaram para a vovó os netos. Um já tinha ali 6 anos, o outro já tinha 4 anos. Aquela mulher, pela primeira vez, estava vendo os netos dela. Numa época onde não tinha Facebook, onde não tinha Instagram, onde não tinha como você fazer uma videochamada, nada disso, apenas uma carta que você mandava e ela demorava tanto a chegar que se você escrevesse alguma coisa ali a respeito de uma doença, arriscava chegar a carta e a pessoa já ter falecido. E aí, então, eu fico pensando, e essa mulher, se ela perguntasse, o que eu ganho com isso? Na verdade, nada. Ela perdeu seu filho, que foi para uma outra nação, ela perdeu a oportunidade de ver seus netos crescer. E o meu pastor, mensalmente, esperava uma carta da sua mamãe. Ela enviava essa carta uma vez por mês, ele ficava esperando. Quando ele chegava essa carta, ele ficava muito feliz. Não apenas porque nessa carta estava o nome da sua mamãe ali, ou algo que a sua mamãe escreveu para ele, mas que dentro dessa carta havia um cheque. Havia um cheque porque aquela mulher se tornou a levantadora de fundos para o seu filho. Então, ela ia na casa de uma amiga para conseguir $10, ela ia na casa de uma tia para conseguir $20, ela ia na casa de uma outra pessoa, e ela era quem juntava o sustento do seu filho como missionário em outra nação. Ninguém sabe o nome dessa mulher, ninguém sabe quem ela é, mas o fato, meus irmãos, é que o céu sabe quem ela é, porque pessoas foram salvas, pessoas foram transformadas, igrejas foram levantadas, pessoas foram cheias do Espírito Santo, porque ela não perguntou o que eu ganho com isso. Ela não perguntou isso, ela apenas enviou seu filho, crendo que aquele sacrifício que ela estava fazendo era um depósito na eternidade. Põe a mão sobre o teu coração, diga, eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho uma herança. A segunda coisa que o filho pródigo fez foi justamente romper com a casa. Irmãos, pense comigo, não é que o filho pródigo poderia ter dito para o pai, pai, você planta soja. Me dê parte da minha herança, porque eu vou comprar essa fazenda aqui do lado. Eu quero plantar soja junto com você, pai. Pai, o senhor cria boi, gado. Eu vou comprar aqui toda essa terra, me dê minha herança, porque eu quero crescer vendo a obra que você está fazendo, eu também vou fazer a mesma coisa. Mas não é isso, queridos. O que a Bíblia diz é que o filho pródigo pegou e ele foi para uma terra distante. E sabe por que ele foi para uma terra distante? Porque ele não queria prestar conta da vida dele para ninguém. Para ninguém. Ele queria viver a vida dele no estilo dele. E eu vejo, como pastor, eu vejo muitas vezes isso acontecendo. Pessoas que deixam a casa, mas elas deixam a casa porque elas não querem ter que prestar contas da vida delas. Elas não querem ter alguém que diga a elas o que é o certo e o que é errado. Elas não querem que alguém diga para elas a maneira correta de viver uma vida, então elas preferem se distanciar. Meus irmãos, se nós deixarmos de nos identificar com a casa onde Deus nos plantou, uma das primeiras coisas que acontece é que nós perdemos o interesse por ela. Deus nos chamou, Deus te plantou aqui, Deus te trouxe a essa casa, a essa igreja, para esse tempo, nessa estação, para você edificar essa casa. Vocês lembram que quando eu quis um quarto a mais na minha casa, o meu pai disse, você vai trabalhar por ela? Irmãos, no final das contas, eu não sabia, mas o que eu estava fazendo era não apenas algo para eu desfrutar no momento, mas eu estava aumentando a minha herança, porque uma casa de 3 quartos vale mais do que uma casa de 2. Às vezes nós
estamos trabalhando no momento, estamos servindo, estamos nos dedicando, estamos nos esforçando, mas pode ser que seja o seu filho que vai desfrutar disso, pode ser que o seu neto vai desfrutar disso. Nós precisamos nos identificar com a casa. A casa de Deus, ela é uma proteção para nós. De fato, a liderança completa da igreja, ela cria um muro de proteção ao nosso redor. E a igreja é o terreno certo, é o lugar certo, onde nós devemos estar plantados, porque somente a igreja, meus irmãos, oferece os nutrientes adequados para o nosso crescimento espiritual. Lucas, capítulo 1, versículo 17, fala a respeito de uma igreja que ela é movida pelo Espírito Santo. Uma igreja, de fato, esse é um texto que está falando a respeito de João Batista, aquele que abriria o caminho do Senhor, mas, meus irmãos, esse texto também fala da igreja, porque nós estamos preparando uma geração para receber Jesus. Ele pela primeira vez e nós para receber Jesus na sua segunda volta. A igreja, meus irmãos, é um lugar cheio do Espírito, é uma casa onde Deus se move com a sua presença. Nós vimos aqui hoje a oração pelos enfermos, porque nós cremos nisso, que os milagres são uma marca, reuniões cheias da presença de Deus são uma marca da casa de Deus, manifestações do poder de Deus, a pregação da palavra de Deus, meus irmãos, isso é algo que só a casa de Deus pode oferecer. Eu vou fazer uma pequena baguncinha com vocês assim, bate o seu pé no chão, assim, só um pouquinho. Você está plantado num terreno cheio de nutrientes para abençoar a tua vida, a sua casa, para abençoar você. Pode deixar, senão, antes que a gente destrua, o pastor tem que fazer outra obra, a 19ª obra. Nós estamos preparando um povo, meus irmãos, para a volta do Senhor. Um povo cujas convicções estão baseadas em verdades, em virtudes, em princípios que são extraídos por Deus. Um povo maduro, um povo atuante, um povo de caráter, um povo de testemunho frutífero. Nós estamos edificando uma igreja cujo coração dos pais estão voltados para os filhos e dos filhos dos pais. Irmãos, vocês têm 44 anos de idade. Vocês estão aqui porque muitos homens oraram, choraram, muitas mulheres, muitas pessoas construíram esse lugar onde vocês estão. Vocês estão vivendo dentro de um sonho de outras pessoas. E esse sonho, ele sempre envolveu a família. E a igreja, talvez você já tenha ouvido o pastor Carlito Paes falando isso, outros pastores, a igreja, ela não é um lugar apenas para você frequentar. A igreja é uma família para você pertencer. A igreja é um lugar de salvação, um lugar onde os rebeldes se voltam para o Senhor. Amém. É um lugar de libertação, é um lugar de encontrar esse coração de Deus. Você tem o privilégio de ter essa casa. Vocês têm o privilégio de estar nesse lugar, e eu quero animar vocês a lançarem raízes profundas nesse terreno, porque como diz o Salmo 92, os justos florescerão como a palmeira, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Eu quero declarar algo sobre você essa noite. Ele te plantou aqui nessa casa para o seu próprio crescimento. Ele te plantou aqui para que você lance raízes profundas. Isso significa se envolver, trabalhar, se alegrar, sonhar por essa casa, porque Deus tem um propósito para essa casa e Deus tem um propósito para a tua vida. Você pode dizer amém para isso? A terceira e última coisa que o filho pródigo fez foi uma consequência. E provavelmente ele não planejou isso. O filho pródigo, primeiro, queimou a herança. Abandonou a casa. Mas a pior coisa que estava para acontecer, provavelmente ele não planejou. Ele destruiu sua herança, ele deixou a sua casa. Mas o pior que podia acontecer foi que ele, sem querer, rompeu com o pai. Foi a pior coisa. Eu, como pastor, às vezes eu encontro pessoas que elas dizem assim, eu encontro e falo, e fulano, como você está? Eu estou bem. Ah, está indo em qual igreja? Não, pastor, não estou indo em igreja nenhuma, mas eu estou bem com Deus. Quem já ouviu isso? Eu estou bem com Deus.
O filho pródigo também pensava isso. Mas, se você acompanhar a história do filho pródigo, você vai ver que aconteceu com ele aquilo que estava escrito lá em Gálatas. O filho imaturo, embora seja dono de tudo, no final das contas, não passa de um escravo, não é diferente de um escravo, porque algo estava acontecendo dentro do coração do filho pródigo. Essas pessoas que eu encontro, elas dizem, pastor, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou bem com Deus. Mas elas, às vezes, não sabem o que está acontecendo dentro delas. Pense comigo, o filho pródigo agora está longe da casa do pai. Um dia ele se dá conta de que se ele estivesse na casa do pai, ele estaria melhor. Puxa, eu estaria comendo melhor, eu estaria vivendo melhor. E preste atenção no que ele pensou. Ele diz assim, eu vou voltar para a casa do pai e eu vou falar para ele, não precisa me tratar de filho. Me trata como um dos seus trabalhadores, dos seus servos, seus escravos. Eu não sei você, mas a gente luta a nossa vida inteira para sentir Deus como nosso Pai. A gente luta a nossa vida inteira para desenvolver esse relacionamento íntimo com Deus. E o filho pródigo, longe do pai, ele estava perdendo essa convicção que só o Espírito Santo pode dar, porque diz a palavra de Deus que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu só posso te dizer que o filho pródigo estava longe do Espírito. E ele foi perdendo essa convicção do pai, ele se distanciou do pai. E porque ele se distanciou do pai, ele perdeu o relacionamento mais importante. Mais importante. E eu creio que essa noite eu estou aqui para fazer um convite para vocês. Que tal se nós tomarmos o caminho oposto do filho pródigo? Que tal se nós formos exatamente, se essa igreja, pastor Jeff, nos próximos anos que estão adiante, se essa igreja for no caminho oposto, na direção oposta do filho pródigo. Se o filho pródigo torrou a herança, abandonou a casa e perdeu o relacionamento com o pai, que tal se a gente preservar o nosso relacionamento com o pai? Que tal se nós tomarmos esse caminho inverso e fizermos tudo que tiver ao nosso alcance para intensificar o nosso relacionamento com o pai? Que tal se nós decidirmos que nós vamos acessar todos os recursos disponíveis na igreja para completar a paternidade que nos faltou? Que tal se nós fizermos isso? Você sabia que Deus coloca pessoas na casa de Deus para completar em nós as lacunas que os nossos pais deixaram? Eu posso te dizer que eu, quando criança, eu não posso dizer que eu tive um excelente relacionamento com meu pai. Embora meu pai fosse um homem cristão, embora meu pai fosse um homem honesto, embora meu pai fosse um homem trabalhador, embora meu pai fosse todos os domingos na igreja, ele errou a mão na disciplina dele. E aquilo que era um pai que deveria disciplinar um filho, se tornou um pai que torturava uma criança. E muitas vezes eu vi minha mãe gritando, para, você vai matar o menino, você vai matar o menino. Quantas vezes eu fui lavado numa bacia daquelas de zinco, né, de alumínio, com água e sal das minhas feridas, eu fui para a escola debaixo da minha roupa, totalmente machucado, porque eu tive um pai que errou na sua disciplina. Isso me custou muito caro, foi muito difícil para mim. Eu lembro que eu comecei a ler livros, eu lembro que eu comecei a buscar a Deus, e um dia, uma psiquiatra da igreja ligou para minha esposa, ela falou, Eliane, eu queria oferecer para o Luiz uma terapia, apenas uns 3 meses para um autoconhecimento. E a minha esposa veio e falou, olha, a doutora Priscila ligou aqui hoje, ofereceu para você uma terapia. Eu falei, eu quero. Aí ela virou e falou assim, não, calma aí, deixa eu te falar bem, a doutora Priscila ligou aqui te oferecendo uma terapia. Eu falei, eu quero. Ele falou, calma, ouve de novo, é aquela que trata dos loucos da igreja.
Eu falei, não, eu preciso, eu estou orando, eu estou buscando a Deus. Todas aquelas pessoas que não davam conta na igreja, nem os pastores davam conta, iam para lá. E eu lembro que o primeiro dia que eu cheguei, eles me olharam e falaram, você também, pastor? Eu falei, eu também. E eu entrei naquele consultório, irmãos, foi perfeito, foi exatamente aquilo. 3 meses e 3 anos. 3 anos e 3 meses eu fiquei lá naquela terapia. Às vezes a psiquiatra falava assim, olha, você é muito complicado, você é um novelo de lã cheio de ponta. Eu lembro que às vezes fui para a terapia e ao invés de receber terapia, eu e a psiquiatra orávamos ajoelhados no consultório dela por mim. Porque eu estava pior do que aqueles que estavam lá fora. E eu lembro que um dia ela virou e falou assim, me fale do seu pai. Eu falei, eu não quero falar do meu pai. Falou, por que você não quer falar do seu pai? Eu falei, porque eu não quero ficar aqui falando mal do meu pai para você. Ela falou, mas você não odeia ele? Eu falei, não, eu não odeio, eu amo. E quando eu falei assim, eu amo, eu não sei se você alguma vez já foi no psicólogo, no psiquiatra, o pastor fica com você até o final. O psiquiatra olhou o relógio e falou, acabou o seu tempo, até semana que vem. E eu fiquei com aquele negócio dentro de mim, o que eu faço com isso aqui agora? Eu lembro que eu peguei meu carro, eu andei umas 5 quadras, eu estacionei meu carro, e eu orei dentro daquele carro, eu gritei dentro daquele carro, eu chorei dentro daquele carro, eu perdoei o meu pai dentro daquele carro, eu tive ali eu brinco na minha igreja, aqui eu vou escandalizar vocês, mas aí depois o pastor conserta. Eu fiz uma sessão de descarrego dentro do meu carro. Né, foi ali aquele tempo que eu realmente me quebrantei diante de Deus. No mês seguinte, eu fui ao Rio de Janeiro visitar os meus pais. E a casa dos meus pais, a minha irmã tem uma casa na frente, tem um corredorzinho, eles moram lá no fundo. E o meu pai estava no portão. E a primeira coisa que ele fez foi, me abraçou, me beijou. Eu nunca tinha ganho um beijo do meu pai. Me abraçou, me beijou, entrou comigo, me chamou lá no quarto dele e falou, Luiz, abriu uma gaveta, pegou um livro, que não era aquele que eu joguei, né? Pegou um livro e falou, Luiz, eu estava lendo esse livro, e eu queria que você soubesse, se eu tivesse uma segunda oportunidade de criar você, ia ser totalmente diferente. E eu entendi que aquele dia que Deus estava me libertando de uma dor, Deus também estava libertando meu pai de uma culpa. Deus estava fazendo uma obra completa. Irmãos, é isso que eu vejo na obra do Espírito Santo, na obra da igreja, na obra do povo de Deus. E o Senhor começou a me lembrar quantos homens que foram para mim modelo na minha caminhada cristã, quando me faltou um pai, quando me faltou uma referência, Deus colocou pessoas que foram irmãos, pastores, líderes. E é por isso que essa noite eu estou dizendo para você, tome o caminho oposto, se agarra ao Pai, faz do Pai dos céus, esse Pai celeste, o seu principal relacionamento aqui na terra, porque Ele não é como os nossos pais falham, eu sou pai, eu falho, mas nós temos um Pai infalível, é esse Pai celeste. Então eu quero te animar, se apegue ao Pai. A segunda coisa que eu quero te dizer, ame essa casa onde Deus te plantou, ore por ela, sirva essa casa para que ela seja edificada, para que ela possa crescer, para que ela possa se desenvolver. Convide amigos, traga pessoas, discipule pessoas, ensine pessoas, ministre nessa casa. Deixa ser plantado nessa casa, para a glória de Deus. E a última coisa que eu quero te dizer, prepare uma herança, deixe um legado para a próxima geração. Quando eu vou completar esse ano 60 anos, e eu fui um jovem cristão nos anos 80. Quantos aqui, você foi um jovem cristão nos anos 80? Levanta a sua mão, eu quero te avisar que você é velho pra caramba. Né? E você vai saber essa minha história. Naquela época, a gente não tinha o que vocês têm hoje, Spotify, a gente tinha, uma vez por ano saía o LP dos Vencedores por Cristo. Alguém sabe o que é isso? Bom, você é mais velho do que eu pensava. O LP dos Vencedores por Cristo, porque, irmãos, tinha lá muito pouca música, Grupo Logos, Vencedores por Cristo, e quem chegava mais rápido numa cidade do interior, na livraria, comprava os 2 únicos, 3 únicos que tinha. E a gente, naquela época, a gente fazia pirataria gospel.
Vou de novo para falar com você que já está usando aquele cartãozinho no teu carro e tem muito estacionamento para você. 3-em-1 da Sony. Era um aparelho de som desse tamanho, que tinha uma capa de acrílico por cima, e ele tinha junto um gravador, um rádio e um toca-disco. Então a gente colocava lá o toca-disco, copiava as fitas, e aí a gente distribuía as fitas para todos os irmãos da igreja. Pirataria gospel autorizada, porque não tinha outro meio. Mas em algum momento alguém disse: ei, nós vamos fazer música. Em algum momento alguém disse: não pode ser só isso. Então alguém escreveu canções, gravou canções, isso se multiplicou, e hoje essa geração, nós podemos ouvir todo tipo de música boa, até música ruim também, tem música crente ruim que você não precisa ouvir, tem tudo. Por quê? Porque alguém construiu uma herança para a próxima geração. O meu avô, ele foi um cristão fiel. Ele morava lá no interior do Rio de Janeiro, e todos os dias ele morava numa casinha de pau a pique. Todo domingo ele saía com a família, suas 4 filhas, seu único filho, andando numa estrada de chão, a pé, ali na terra, até chegar na igreja. Na porta da igreja tinha uma torneirinha, todos eles lavavam os pés, colocavam o único sapato que eles tinham. Depois, mais tarde, eles mudaram para uma cidade maior. Eu já era adolescente, eu passava às vezes na praça da cidade, e eu via meu avô na porta da igreja, eu pensava: meu Deus, o culto começa às 7 da noite, meu avô está aí às 5. Ele vinha andando para ficar lá esperando para o culto começar. O meu avô cantava no coral da igreja, e porque meu avô cantava no coral da igreja, eu falei: eu também vou cantar, e eu vou ser baixo. Meu avô era baixo no coral, eu fiquei lá do lado do meu avô para cantar baixo com ele também. Um dia eu olhei e falei: vô, a sua pasta está de cabeça para baixo, a pasta do coral. Ele falou: não se preocupa, filho, eu não sei ler. Faz diferença nenhuma. Mas ele era um homem fiel. O meu pai, Deus foi transformando a vida dele, e aos 58 anos de idade, a igreja metodista ordenou meu pai um pastor. E eu, meus irmãos, eu já sou tempo integral desde o ano de 1995, já são mais de 30 anos servindo ao Senhor. Quantos estão vendo a herança crescendo? Eu quero te convocar essa noite, a que você não viva uma vida só para você, você viva uma vida para deixar uma herança. Você diga assim: eu vou deixar uma herança para as próximas gerações dessa igreja. Essa igreja vai lembrar de mim, porque eu deixei algo aqui. Eu não apenas vim, não apenas ouvi, não apenas consumi, não apenas participei, eu construí algo para as próximas gerações. Eu reconheço que vocês receberam uma herança. Possivelmente, pastor Jeff, essa igreja tem uma linda história. Uma linda história, é uma herança que vocês receberam. Vocês podem apenas desfrutar, torrar essa herança, ou vocês podem aumentar essa herança e deixar uma igreja mais forte para a próxima geração. E é essa a oração que eu estou fazendo por você essa noite. Você pode ficar de pé comigo? Eu quero essa noite orar com você. Põe a mão sobre o teu coração, diga: eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho uma herança. Agora faça disso a tua oração, feche os teus olhos onde você está e vai declarando isso, vai declarando que você tem um pai que cuida de você, que te ama. O Espírito Santo que habita em você faz questão de clamar, faz questão de afirmar, faz questão de fortalecer essa verdade dentro do teu coração. Ele está trabalhando por isso que você tem um pai. E dê graças ao pai que você tem. Dê graças também pela casa que o Senhor te deu. Não é uma casa comum, essa é uma casa de oração para todos os povos. Cada vez que você entra aqui, os céus estão abertos para ouvir a tua oração. Não é que apenas esse é o lugar onde a tua oração é ouvida, mas também nesse lugar a sua oração é ouvida
E ela não é ouvida apenas na sua individualidade, ela é ouvida no coletivo, ela é ouvida na mesma perspectiva que diz a palavra, que quando 2 ou 3 concordarem com alguma coisa, quando 2 de vocês concordarem com alguma coisa aqui na terra, o que será ligado aqui também será ligado no céu, o que for desligado aqui também será desligado no céu. É nesse ambiente que você entrou e é nesse ambiente que você está plantado. Dê graças ao Senhor. Que tal se você levanta as tuas mãos e dê graças por essa igreja, pela história dela, pelos 44 anos, pela oportunidade que você tem de estar aqui essa noite. Dê graças ao Senhor, porque você talvez está aqui hoje visitando, veio pela primeira vez, você entrou em solo sagrado, você entrou num terreno que antes foi um sonho no coração de alguns irmãos, e hoje é uma realidade. Vocês entraram nesse lugar de revitalização, que também foi um desafio para alguns, mas hoje já é uma realidade. Dê graças ao Senhor, dê graças pela casa do Senhor, louve ao Senhor, porque o salmista diz que ele pede apenas uma coisa só ele deseja, que ele possa habitar na casa do Senhor para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Dê graças ao Senhor porque você tem essa casa, dê graças ao Senhor porque você foi chamado a construir uma herança. Você não foi chamado apenas para fazer parte de uma história, você foi chamado para construir essa história. Você não foi chamado apenas para você fazer parte de um projeto, você foi chamado para aumentar esse projeto para as próximas gerações. E eu quero, antes de poder orar individualmente por você, eu quero orar por essa igreja. Se você puder, abra as suas 2 mãos, como alguém que recebe um presente. Senhor, nós estamos aqui essa noite, declarando que nós somos filhos maduros, nós estamos crescendo em direção à maturidade, Senhor. Senhor, eu quero te louvar pela liderança dessa casa, porque o Senhor colocou aqui, Senhor, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, e eles estão trabalhando, Senhor, para conduzir o povo à maturidade, à estatura de Cristo, Senhor. Deus, eu quero te louvar que nós não somos filhos pródigos, nós não vamos desperdiçar a nossa herança, Senhor. Deus, nós não vamos abandonar a nossa casa, e Deus, nós não vamos desligar o nosso coração do teu coração. Nos liga com teu coração essa noite, Pai. Liga essa casa com teu coração, Pai. Tira de nós todo resquício de religiosidade, Senhor. Tira de nós tudo e qualquer coisa, Senhor, que seja diferente de um relacionamento. Nós queremos, Pai, crescer em relacionamento contigo, crescer em relacionamento contigo, crescer em relacionamento contigo. Vai fazendo essa oração, vai recebendo, enquanto a gente vai cantar e vai adorar o Senhor, vai deixando que o Espírito Santo vai falando com você. Vamos dar um tempo para o Espírito Santo, vamos dar alguns minutos para o Espírito Santo fazer essa semente se aprofundar no seu coração. Vamos deixar que o Espírito Santo regue essa semente. Vamos permitir que Ele faça isso. Vamos adorar o Senhor.